E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te trazer notícias quentíssimas que saíram hoje pela manhã de Vasco e de Botafogo. Temos novidades sobre reforços no Vasco, montagem de elenco do Cruz Maltino. Pode ser que o Luciano Rodrigues realmente se torne jogador do Vasco. Está esquentando cada vez mais essa negociação por essa joia do futebol uruguaio que joga muita bola, que agregaria muito ao time do Vasco. Também vamos comentar sobre contratações no Botafogo, sobre a situação do Savarino. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todo dia aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de Botafogo que você tiver no seu WhatsApp, beleza? E bora pro vídeo, campeão. E rapaziada, a notícia sobre o Luciano Rodrigues no Vasco é essa de momento. Vasco debaterá nesta sexta-feira com a 777 Partners investimento no jovem uruguaio Luciano Rodrigues. Sim, cara, nessa sexta-feira deve acontecer uma reunião entre Alexandre Matos, representante da 777, para debater quanto o Vasco vai ou não gastar em uma possível contratação de Luciano Rodrigues. A notícia que temos é essa: relatórios nas mãos, argumentos na ponta da língua e um alvo definido: Luciano Rodrigues. O Vasco dará nesta sexta-feira um passo importante para investir no atacante uruguaio de 20 anos, em reunião entre o diretor Alexandre Matos, executivos da 777 e representantes do jogador. Então já vai acontecer uma reunião com Alexandre Matos, os representantes ali da 777 e também com os representantes do jogador Luciano Rodrigues. Luciano pertence ao Liverpool do Uruguai, que já estipulou o preço de 12 milhões de dólares, 58 milhões de reais para a venda. O encontro desta sexta tem como objetivo apresentar aos americanos detentores da SAF vascaína e convencer que o atacante representa um investimento com potencial de retorno técnico e financeiro ao clube no médio prazo. O jovem está concentrado com a seleção do Uruguai, que disputará o pré-olímpico na Venezuela a partir do dia 20. Mas após a conquista do inédito título uruguaio por seu clube, fez movimentos de olho nesta janela. O grupo do empresário Paulo Pitombeira assumiu a gestão de carreira do jovem, em parceria com o agente uruguaio Maurício Machado, e participará da reunião desta sexta-feira. Entre os argumentos que serão colocados na mesa está a potência de valorização de Luciano para a venda futura. O case de Vitor Roque, comprado e revendido por Matos no Atlético Paranaense, é visto como exemplo do que pode ser repetido. E o próprio pré-olímpico, aonde dividirá holofotes com nomes como Hendrick, é considerado um fator que demandaria agilidade nas ações de mercado. Aí, rapaziada, Luciano Rodrigues, jogador do Liverpool do Uruguai, não só pretendido pelo Vasco, mas pretendido também por clubes do futebol europeu. Cara, eu acredito muito nisso, que esse jogador com uma boa temporada, assim, de fato mesmo no Vasco, pode ter uma valorização absurda e o Vasco pode lucrar muito com a futura venda, como aconteceu com o Vitor Roque. O Alexandre Matos comprou ele do Cruzeiro. Assim que ele estava surgindo, começou a se destacar no Cruzeiro, o Alexandre Matos, na época, diretor ali do Atlético Paranaense, fez a compra do Vitor Roque e depois vendeu por muito mais caro agora pro Barcelona, e o lucro foi gigantesco do Atlético Paranaense. E assim, em mente ele tem que pode acontecer a mesma coisa com o Luciano Rodrigues. Você compra ele aqui agora e daqui a pouco você vende ele, sei lá, por 50 milhões de euros, tá ligado? Isso realmente pode acontecer porque esse jogador tem bastante potencial. Mas como todo negócio envolve riscos, e assim, você tem que às vezes correr riscos. E eu acredito que é um risco válido o investimento no Luciano Rodrigues. Comenta aí embaixo a sua opinião, você contrataria ou não o Luciano Rodrigues? Savarino aceita a proposta e será anunciado em breve como reforço do Botafogo. Essa notícia que temos de Savarino no Botafogo. Só falta oficializar. De acordo com o jornalista Matheus Medeiros do canal Medeiros TV, o atacante Jefferson Savarino, de 27 anos, aceitou a proposta do Botafogo e será anunciado em breve como reforço alvinegro vindo do Real Salt Lake. O Glorioso já tinha acordo com o clube norte-americano pela aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 2,7 milhões de dólares, e dali na casa dos 13,2 milhões de reais na cotação atual.
faltava só o ok de Savarino, indicado por Alessandro Brito, head coach do Botafogo, que trabalhou com o venezuelano no Atlético Mineiro. O atacante é esperado no Rio para fazer exames e assinar contrato. Campeão brasileiro da Copa do Brasil e Supercopa pelo Atlético Mineiro, Savarino estava no Real Salt Lake desde 2022. Na última temporada, o venezuelano marcou 11 gols e deu 4 assistências em 34 jogos. Então Savarino será mais um reforço do Botafogo para a temporada de 2024, rapaziada. Realmente deve ser anunciado em breve aí, no máximo até amanhã. O Savarino pode já ser anunciado oficialmente pelo Botafogo, que ontem já anunciou o goleiro John. Então assim, o Botafogo se reforçando aos poucos, claro, movimentos ainda lentos no mercado, mas a gente vê o Botafogo começando a anunciar contratações, começando de fato a fechar com jogadores, e eu aprovo bastante essa contratação do Savarino. Acredito que é um jogador que pode agregar muito no Botafogo, é um cara que o Botafogo não tem ninguém parecido com as características dele no elenco, e ele chega para agregar, jogador acostumado a ganhar títulos aqui no futebol brasileiro, que também é um ponto muito importante. Vasco ainda depende da documentação do River Plate para anunciar a contratação de Robert Rojas. O Vasco ainda depende da documentação do River Plate para anunciar oficialmente o zagueiro Rojas. Ideia era que o jogador já chegasse hoje ao Rio de Janeiro e se apresentasse com o elenco neste sábado. A ver se dará tempo, mas a contratação está concluída. Então, cara, faltam apenas a chegada dos documentos para o Robert Rojas ser anunciado oficialmente como novo zagueiro do Vasco. Sim. Cara, o Vasco contrata mais um zagueiro. Tô vendo muita gente falar, o Vasco só contrata zagueiro. Mas assim, um time que quer ser sólido na temporada precisa ter um sistema defensivo sólido. Na temporada passada, o Vasco teve um problema absurdo de sofrer gols. Então assim, o Robert Rojas, um jogador experiente, jogador com experiência em jogar em times grandes, jogar em seleção e tudo mais, pode sim ser importante pro Vasco nessa temporada, até porque foi um pedido do técnico Ramon Dias. E aí você tem já o João Vitor, que chega para se titular, o Robert Rojas para compor elenco, você renovou o contrato do Maicon, também que é um zagueiro que joga pelo lado direito, você terá o Léo, que joga pelo lado esquerdo, o próprio Capasso, de origem, joga na quarta zaga, que é pelo lado esquerdo. Então o Vasco vai aí fechando, acredito que agora, o seu sistema defensivo de vez. Acho que agora o Vasco fecha o seu sistema defensivo. Também tem o Medel, que pode jogar como zagueiro, jogou como zagueiro pelo lado esquerdo no final da temporada passada. Então o Vasco fecha o seu sistema defensivo com a chegada de Robert Rojas e digamos que tem tudo para ser um sistema defensivo forte, porque o Vasco já renovou com o Paulo Henrique, comprou o Paulo Henrique. O Puma já é do Vasco, o Piton já é do Vasco, agora falta talvez um lateral esquerdo para ser reserva do Piton para fechar de fato o sistema defensivo do Vasco. Já tem o Léo Jardim como ótimo goleiro e o House deve ser o goleiro aí reserva para a temporada. Alexander Barbosa viajará segunda-feira para se apresentar ao Botafogo, diz jornalista paraguaio. Como antecipado pelo blog do Gentili no Fogão.net, Alexander Barbosa será reforço do Botafogo, de acordo com o jornalista Juan José Pérez da Rádio Paraguaia, 1º de março, 780 AM. O zagueiro viaja na próxima segunda-feira ao Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato. Abre aspas, nunca foi uma novela. Faz alguns dias que afirmamos que ele não seguirá no Libertad. Alexander Barbosa é o novo jogador do Botafogo. Viaja para o Brasil na segunda-feira para fazer exames médicos, cravou o jornalista. O Botafogo atravessou o Fortaleza, que tinha conversas com o defensor argentino, e acertou com Barbosa sem custos, após ele ficar sem contrato com o Libertad. O zagueiro assinará vínculo com o Glorioso por 3 temporadas até 2026. É isso, rapaziada, mais um reforço aí pintando no Botafogo para fechar a zaga com o Lucas Halter, o Alexander Barbosa. Mas essas foram nossas notícias no vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês curtiram, não esqueçam do like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que é muito importante, compartilha o nosso vídeo em todos os grupos de futebol de WhatsApp. Fico nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!